O Pescador Assassino. Este filme começa com 4 amigos tomando aquela que talvez seja a pior decisão da história dos filmes de terror. Depois de uma festa, eles atropelam um homem em uma estrada escura, no meio do nada. Em vez de fazer o que qualquer pessoa faria e chamar a polícia, eles entram em pânico e jogam o corpo no mar. Obviamente, essa decisão acaba voltando para destruir suas vidas. Um ano depois, alguém começa a persegui-los, usando um longo casaco preto de pescador e carregando um enorme gancho. O assassino quase não fala, ele simplesmente aparece do nada e começa a caçar e matar todos. No fim, Julie acaba presa em um barco e finalmente fica cara a cara com o assassino. Quando o capuz é retirado, é Ben Willis, o mesmo homem que sobreviveu ao atropelamento e passou um ano inteiro completamente obcecado por vingança. O Peregrino. Feriado Sangrento. Me surpreendeu, porque eu achei que seria apenas um slash divertido sobre um assassino vestido de peregrino. E, tecnicamente, é exatamente isso. Mas o mistério funciona muito bem. O filme começa depois que uma confusão durante Black Friday sai completamente do controle e provoca várias mortes dentro de uma loja. Um ano depois, alguém fantasiado de peregrino começa a assassinar todas as pessoas ligadas ao incidente. Durante todo o filme, vários personagens parecem suspeitos, mas no final, o assassino é revelado como o xerife Eric Nilon. O mais interessante é que ele é justamente o policial responsável por investigar os assassinatos durante toda a história. Quando ele revela que a mulher que amava morreu durante o tumulto, enquanto o resto das pessoas simplesmente seguiu com suas vidas, sua motivação passa a fazer sentido emocionalmente. Claro, não faz sentido moralmente, afinal, o sujeito continua esquartejando pessoas como se fosse um peru de ação de graças, mas pelo menos entendemos por que ele enlouqueceu. O falso Jason. Essa revelação deixou muitos fãs revoltados na época. Todo mundo acreditava que Jason Voorhees havia voltado para matar pessoas perto de Crystal Lake. A máscara de hóquei está lá, os assassinatos também. Tudo parece um filme tradicional da franquia Sexta-feira 13, mas perto do final, o assassino tira a máscara, e não é o Jason, é apenas um paramédico chamado Roy Brunis. Roy enlouquece após a morte do próprio filho e decide copiar Jason. De certa forma, isso mostra o quanto a imagem de Jason já havia se tornado assustadora. Apenas a máscara foi o suficiente para criar outro assassino. Mesmo que muitos fãs tenham odiado essa escolha, continua sendo uma ideia muito interessante para um filme de terror. A Máscara de Porco. Uma das melhores partes de Jogos Mortal 2 é que a Amanda parece completamente inocente no começo. O filme prende um grupo de pessoas dentro de uma casa imunda, cheia de armadilhas mortais. Amanda parece ser apenas uma sobrevivente desesperada, tentando escapar, o que faz todo sentido, já que ela foi vítima de Jigsaw no primeiro filme. Naturalmente, o público confia nela, mas no final, Jigsaw revela a verdade. Amanda esteve ajudando o tempo inteiro. A partir desse momento, todas as cenas dela passam a ter significado completamente diferente. Enquanto todos estavam desesperados tentando sobreviver, Amanda já conhecia perfeitamente as regras daquele jogo. A revelação da Máscara de Porco transforma sua imagem de vítima em cúmplice. E sinceramente, essa continua sendo uma das partes mais perturbadoras de toda a franquia. A ideia de que alguém conseguiu sobreviver a Jigsaw e decidiu que sua filosofia realmente fazia sentido. O Mineiro. Durante praticamente todo o filme, somos levados a acreditar que Harry Harden voltou dos mortos. Anos antes, um terrível acidente em uma mina matou quase todos os trabalhadores. O único sobrevivente enlouqueceu completamente. Então, quando os novos assassinatos começam a acontecer e o criminoso aparece usando exatamente o mesmo uniforme de mineiro e a mesma máscara de gás, toda a cidade acredita que Harry voltou para se vingar. Mas, durante o confronto final dentro da mina, a máscara finalmente é arrancada. É Axel. A revelação realmente surpreende, porque Axel mal parece importante durante boa parte da história. Mas quando descobrimos o trauma que ele sofreu ao ver seu pai sendo assassinado, quando ainda era uma criança, toda a construção do personagem finalmente faz sentido. A Máscara de Palhaço. A abertura de Halloween continua sendo uma das melhores introduções da história. O filme começa totalmente em primeira pessoa. Acompanhamos alguém caminhando silenciosamente por uma casa durante a noite, enquanto ouvia apenas sua respiração pesada. A pessoa pega uma faca na cozinha, sobe as escadas e assassina uma adolescente, sem que ela tenha qualquer chance de reagir. Pela forma como a cena é filmada, o público acredita que o assassino é um adulto. Então os pais chegam, retiram a máscara de palhaço e revelam algo completamente inesperado. É apenas uma criança, Michael Myers. O pequeno Michael permanece completamente imóvel, segurando uma faca ensanguentada, sem demonstrar qualquer emoção. E justamente por nunca explicar por que ele fez aquilo, o filme torna a cena ainda mais assustadora. Michael não chora, não entra em pânico, apenas observa tudo ao seu redor enquanto todos os outros entram em choque. O assassino do acampamento. Acampamento Sinistro. Talvez tenha uma das revelações finais mais perturbadoras dessa lista. O filme acompanha Angela, uma garota tímida, extremamente reservada, que passa o verão em um acampamento onde pessoas começam a morrer de forma misteriosa. Durante toda a história, Angela parece apenas uma menina quieta, introvertida. Enquanto isso, todo o seu redor age de uma maneira cada vez mais estranha, mas o final muda completamente tudo. Um dos campistas encontra Angela parada, completamente imóvel. Ela está segurando uma cabeça decepada e completamente nua. É nesse momento que a verdade sobre sua identidade é finalmente revelada. Só essa imagem já é suficientemente perturbadora, mas o que realmente torna a cena inesquecível é o som. Angela permanece olhando fixamente para a câmera, enquanto emite um ruído estranho, distorcido e quase desumano. É uma cena que continua assustando o público até hoje. O mais inquietante é que o filme praticamente termina logo em seguida. Ele revela uma das maiores reviravoltas do terror e simplesmente acaba, deixando o espectador tentando entender tudo o que acabou de acontecer. Ghostface. Pânico faz algo extremamente inteligente logo no início. O filme começa a fazer praticamente todo mundo parecer culpado. Existe um assassino mascarado, conhecido como Ghostface, que começa a perseguir e matar adolescentes. E toda vez que você acha que descobriu quem está por trás da máscara, o filme apresenta outro suspeito. Billy parece estranho, e Stu age como um completo maluco. Metade da cidade parece esconder algum segredo. Até a polícia desperta desconfiança. Como Billy chega a ser preso durante a investigação, o público quase se convence de que ele não pode ser o assassino. Mas perto do final, Sidney Prescott finalmente o confronta, e Billy abandona completamente o papel de namorado inocente. Logo depois, Stu também aparece. Na verdade, nunca existiu apenas um assassino. Eram dois psicopatas tratando assassinatos como se fosse um simples jogo. A partir dessa revelação, o tom do filme muda completamente. Stu começa a gritar e agir de forma completamente
completamente insana. Billy faz um longo discurso explicando suas motivações, enquanto Sidney percebe que praticamente todas as pessoas que confiavam eram completamente desequilibradas. O bebê mascarado. Confesso que não gostei muito do primeiro, a morte tá de parabéns, mas essa revelação é muito mais interessante. O filme acompanha Ryan, um universitário extremamente inteligente, que de repente começa a reviver o mesmo dia repetidas vezes. Enquanto isso, alguém usando uma assustadora máscara de bebê tenta matá-lo. Toda vez que Ryan morre, ele simplesmente acorda novamente no início do mesmo dia. No começo, todos tentam descobrir quem está escondido atrás da máscara, principalmente porque o assassino parece saber exatamente onde Ryan estará o tempo inteiro. Depois de muitas tentativas, eles finalmente conseguem derrotar o criminoso e retiram sua máscara, mas descobrem algo completamente inesperado. O assassino é o próprio Ryan, ou melhor, outra versão dele, vida de uma linha do tempo paralela. Pode parecer completamente absurdo, e realmente é, mas o próprio filme sabe disso. É justamente essa loucura que faz a história funcionar tão bem. A revelação deixa de ser assustadora para se tornar apenas uma enorme surpresa. Você simplesmente para por alguns segundos tentando entender o que acabou de acontecer. Isso torna o filme extremamente divertido. A assassina obcecada pela fama. A revelação de Pânico 4 envelheceu muito melhor do que muita gente imaginava. Durante praticamente todo o filme, Jill Roberts parece ser a nova protagonista da franquia. Ela é a prima de Sidney Prescott, sobrevive a todos os ataques, e tudo indica que será a nova Final Girl, até que Ghostface revela sua verdadeira identidade. De repente, Jill tenta deixar de ser uma vítima traumatizada e se transforma em uma psicopata completa. O mais assustador é sua motivação. Ela não matou por vingança, nem por dinheiro, nem por ódio. Ela matou porque queria ficar famosa. Só isso. Mas a cena mais perturbadora acontece logo depois. Para convencer todos de que também foi uma vítima, Jill começa a destruir completamente a própria cena do crime. Ela se joga contra as paredes, se corta com um pedaço de vidro, se machuca propositalmente e destrói todo o quarto. Tudo para parecer uma sobrevivente inocente. É uma das cenas mais desconfortáveis de toda a franquia. O trio mascarado. Os filmes de Os Estranhos assustam por um motivo muito simples. Os assassinos não precisam de um motivo nenhum. Uma família acaba presa em um trailer isolado durante a noite. Então 3 desconhecidos mascarados começam a caçá-los, sem explicação, sem aviso, sem qualquer razão aparente. Durante os confrontos, algumas máscaras chegam a cair, mas em vez de revelar monstros horríveis, mostram pessoas completamente comuns, principalmente Dollface. É justamente essa normalidade que torna tudo ainda muito mais assustador. Eles não são criaturas sobrenaturais, não possuem poderes, são apenas pessoas comuns que gostam de machucar outras pessoas. E isso é muito mais assustador do que qualquer outro monstro que tem no cinema. O Homem Silencioso. A maioria dos filmes de terror guarda a revelação do assassino para os minutos finais. Rush, A Morte Ouve, faz exatamente ao contrário disso. O filme acompanha Mad, uma escritora surda que vive sozinha em uma casa isolada na floresta. De repente, o homem mascarado começa a persegui-lo do lado de fora. Como Mad não consegue ouvi-lo se aproximando, cada cena se torna extremamente tensa. Mas o momento mais surpreendente acontece quando ela tenta se comunicar com ele através da janela. Em vez de continuar escondendo sua identidade, o assassino simplesmente tira a própria máscara. Ele quer que Mad veja seu rosto. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque por trás de uma máscara não existe um monstro deformado, não existe nenhuma criatura sobrenatural, existe apenas um homem completamente normal. Mesmo sendo um assassino em série, o que realmente assusta é justamente sua aparência normal. Ele poderia ser qualquer pessoa, e é exatamente isso que torna essa revelação tão desconfortável.